A passagem da Idade Média para a Idade Moderna não ocorreu de maneira brusca, como se um mundo tivesse terminado em um dia e outro tivesse começado no seguinte. Foi um processo lento, desigual e cheio de permanências. Muitas estruturas medievais continuaram existindo por séculos, como a importância da religião, a força da nobreza, a vida camponesa e a influência da terra como base de riqueza. No entanto, entre os séculos XIV e XVI, a Europa passou por transformações profundas que alteraram sua economia, sua política, sua cultura e sua visão de mundo. É nesse longo movimento de mudanças que se costuma localizar a transição para a Idade Moderna. Durante boa parte da Idade Média, especialmente no período feudal, a sociedade europeia estava organizada em torno da terra, da agricultura e das relações de dependência entre senhores e camponeses. O poder político era bastante fragmentado. Reis existiam, mas muitas vezes tinham autoridade limitada diante dos grandes senhores feudais. A Igreja Católica exercia enorme influência espiritual, cultural e política, sendo uma das instituições mais poderosas da Europa. A economia era predominantemente agrária, embora o comércio nunca tenha desaparecido completamente. A partir da Baixa Idade Média, sobretudo depois do século XI, esse quadro começou a se modificar. O crescimento populacional, o aumento da produção agrícola, o renascimento das cidades e a expansão do comércio criaram novas dinâmicas sociais e econômicas. As cidades passaram a ganhar importância como centros de troca, produção artesanal e circulação de mercadorias. Nelas, fortaleceu-se um grupo social que teria papel decisivo na Idade Moderna, a burguesia. Esse grupo era formado por comerciantes, banqueiros, artesãos enriquecidos e homens ligados às atividades urbanas e mercantis. A burguesia não substituiu imediatamente a nobreza, mas introduziu uma nova lógica social. Enquanto a nobreza tradicional baseava seu prestígio na posse de terras, na linhagem familiar e na guerra, a burguesia se fortalecia pelo comércio, pelo dinheiro, pelo crédito e pela circulação de produtos. Essa mudança foi fundamental para a formação do capitalismo comercial, característica importante da Idade Moderna. A riqueza passou a depender cada vez mais da moeda, do comércio de longa distância, dos bancos, das companhias mercantis e da exploração colonial. Ao mesmo tempo, a Europa medieval entrou em crise nos séculos XIV e XV. A peste negra, as guerras, as fomes e as revoltas camponesas abalaram profundamente a sociedade feudal. A peste negra, em particular, reduziu drasticamente a população europeia e provocou falta de mão de obra, tensões sociais e mudanças nas relações de trabalho. Muitos senhores tiveram dificuldades para manter antigas formas de exploração camponesa. Em algumas regiões, servos conseguiram melhores condições. Em outras, houve tentativa de reforçar a dominação senhorial. De todo modo, a crise enfraqueceu parte das estruturas feudais tradicionais. No campo político, uma das mudanças mais importantes foi a formação dos Estados Nacionais modernos. Reis de regiões como Portugal, Espanha, França e Inglaterra passaram a concentrar mais poder, criando exércitos permanentes, sistemas de impostos, burocracias administrativas e tribunais ligados à autoridade real. Esse processo reduziu, em parte, a fragmentação feudal e fortaleceu a ideia de um poder centralizado. A monarquia moderna não era ainda um Estado democrático ou constitucional no sentido atual, mas representava uma nova organização do poder, mais centralizada, mais administrativa e mais ligada à ideia de território nacional. Portugal e Espanha foram exemplos importantes desse processo. A centralização política na Península Ibérica esteve ligada à Reconquista, à expulsão dos muçulmanos de territórios ibéricos e à expansão marítima. Com monarquias relativamente fortalecidas, esses reinos conseguiram organizar viagens oceânicas, financiar expedições e construir impérios coloniais. Assim, a formação dos estados modernos está diretamente relacionada às grandes navegações e à expansão europeia pelo Atlântico, pela África, pela Ásia e pelas Américas. A expansão marítima foi uma das marcas mais decisivas da Idade Moderna. Ela ampliou enormemente os horizontes geográficos dos europeus e integrou regiões do mundo em redes econômicas cada vez mais amplas. Produtos, metais preciosos, pessoas escravizadas, plantas, animais, doenças e ideias passaram a circular em escala global. Para os europeus, isso significou enriquecimento, formação de impérios coloniais e fortalecimento do comércio atlântico. Para muitos povos africanos, indígenas americanos e asiáticos, significou violência, dominação, escravização, exploração econômica e profundas rupturas sociais.
Nesse sentido, a Idade Moderna não deve ser vista apenas como um período de progresso europeu. Ela também foi o tempo da colonização, do tráfico atlântico de africanos escravizados, da destruição de sociedades indígenas, da exploração colonial e da formação de desigualdades globais. No currículo brasileiro, esse ponto é central, porque a história do Brasil colonial está diretamente ligada à Idade Moderna. O Brasil nasce enquanto colônia portuguesa dentro desse contexto de expansão mercantilista, centralização monárquica, exploração colonial. No campo cultural, a transição para a Idade Moderna foi marcada pelo Renascimento. O Renascimento não significou o abandono completo da religião, mas trouxe uma nova valorização do ser humano, da razão, da observação da natureza, da arte clássica greco-romana, e da investigação intelectual. O humanismo renascentista valorizava a capacidade humana de conhecer, criar, interpretar e transformar o mundo. Artistas e pensadores passaram a representar o corpo humano, a natureza, a perspectiva, a proporção e a individualidade de maneira inovadora. Esse movimento cultural expressava uma mudança na mentalidade europeia. Durante a Idade Média, a visão de mundo dominante era profundamente teocêntrica, isto é, centrada em Deus e na salvação da alma. Na Idade Moderna, sem que a religião deixasse de ser importante, cresceu uma postura mais antropocêntrica, isto é, mais voltada para o ser humano, sua ação histórica, sua razão e sua capacidade criadora. Essa mudança aparecia na arte, na literatura, na filosofia, na ciência e até na política. Outro elemento importante foi a crise da unidade religiosa europeia. A Reforma Protestante, iniciada no século XVI, rompeu a unidade da cristandade ocidental sob a autoridade da Igreja Católica. Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores criticaram práticas e doutrinas católicas, defendendo novas formas de relação entre o fiel, a Bíblia, a fé e a salvação. A reação católica, conhecida como Contra-Reforma ou Reforma Católica, procurou reafirmar doutrinas, reorganizar a Igreja e combater o avanço protestante. Esses conflitos religiosos tiveram consequências imensas. Eles não foram apenas debates teológicos, envolveram guerras, perseguições, disputas políticas e reorganização de estados. Reis e príncipes usaram a religião também como instrumento de poder. Em alguns lugares, a adoção do protestantismo fortaleceu a autoridade dos governantes locais contra Roma. Em outros, o catolicismo permaneceu como base de legitimação política. A Idade Moderna, portanto, foi marcada tanto pela religiosidade intensa quanto pela fragmentação religiosa da Europa. No campo científico, a Idade Moderna também representou uma mudança profunda. A chamada Revolução Científica alterou a forma como os europeus compreendiam a natureza e o universo. Copérnico, Galileu, Kepler, Newton e outros pensadores questionaram modelos antigos e propuseram explicações baseadas na matemática, na observação, na experimentação e na formulação de leis naturais. A Terra deixou de ser vista como centro imóvel do cosmos e o universo passou a ser compreendido segundo princípios físicos e matemáticos. Essas transformações científicas não aconteceram sem conflito. Muitas ideias novas entraram em choque com interpretações religiosas tradicionais e com autoridades intelectuais estabelecidas. Ainda assim, a Revolução Científica abriu caminho para uma nova confiança na razão e no método científico, que seria aprofundada no século XVIII pelo Iluminismo. A ideia de que o mundo poderia ser investigado racionalmente e transformado pela ação humana tornou-se uma das bases da modernidade. Socialmente, entretanto, a Idade Moderna continuou sendo uma época muito desigual. A sociedade ainda era hierárquica, marcada por privilégios de nascimento, distinções entre nobres, clérigos, burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos. A mobilidade social era limitada, embora o comércio e a riqueza monetária abrissem novos caminhos para certos grupos. Nas colônias, a desigualdade era ainda mais brutal, sustentada pela escravidão africana, pela exploração indígena e por sistemas jurídicos e sociais profundamente excludentes. Assim, a Idade Moderna foi um período de transição e tensão. De um lado, preservou elementos medievais, monarquias hereditárias, forte religiosidade, privilégios aristocráticos, sociedades rurais e hierarquias tradicionais. De outro, desenvolveu características novas: expansão comercial, capitalismo mercantil, estados centralizados, burguesia urbana, colonização ultramarina, renascimento, reforma religiosa, revolução científica e novas formas de pensamento político. Por isso, a transição da Idade Média para a Idade Moderna deve ser compreendida como um processo histórico complexo.
Não foi simplesmente a substituição da Idade das Trevas por uma Idade da Razão, ideia hoje considerada simplificadora. Foi antes um longo período de crise, adaptação, conflito e criação. A Europa se transformou internamente e, ao mesmo tempo, projetou seu poder sobre outras regiões do mundo. O comércio tornou-se global, os estados ficaram mais fortes, a cultura se abriu a novos horizontes, a religião se fragmentou e a ciência começou a construir novas explicações para a natureza. Em síntese, a Idade Moderna nasceu da crise do mundo feudal e da formação de novas estruturas econômicas, políticas e culturais. Ela foi marcada pela ascensão do comércio, pelo fortalecimento das monarquias nacionais, pela expansão marítima, pelo colonialismo, pelo Renascimento, pelas reformas religiosas e pela Revolução Científica. Esse conjunto de transformações preparou o caminho para as grandes revoluções do século XVIII, como a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que inaugurariam a Idade Contemporânea. A cultura europeia do final da Idade Média estava profundamente marcada pela tradição cristã, pelas universidades medievais, pela filosofia escolástica e por uma visão de mundo em que Deus ocupava o centro de toda a realidade. A arte, a literatura e a ciência existiam e floresciam em diversos aspectos, mas eram, em grande medida, orientadas por finalidades religiosas e por uma compreensão do conhecimento baseada na autoridade dos antigos, especialmente de Aristóteles, interpretado pelos teólogos medievais. Entretanto, entre os séculos XIV e XVI, sobretudo nas cidades da Península Itálica, desenvolveu-se um movimento intelectual e artístico que transformaria profundamente a cultura ocidental: o Renascimento. O Renascimento não foi apenas um estilo artístico nem um período cronológico. Foi uma mudança na maneira de compreender o ser humano, a natureza, o conhecimento e a própria história. Seu nome deriva da ideia de um renascimento, da cultura da antiguidade greco-romana. Os estudiosos renascentistas acreditavam que os textos, as artes e as filosofias da Grécia e de Roma antigas continham modelos de excelência intelectual e estética que haviam sido parcialmente esquecidos durante a Idade Média. Hoje, os historiadores observam que essa visão foi, em parte, construída pelos próprios renascentistas, pois a cultura clássica jamais desapareceu completamente durante o período medieval. Ainda assim, houve um renovado interesse pelas obras de autores antigos e por seus métodos de investigação. Essa redescoberta foi favorecida por diversos fatores. O crescimento das cidades italianas, como Florença, Veneza, Milão e Roma, criou centros urbanos ricos e cosmopolitas. O intenso comércio com o Mediterrâneo Oriental colocou os italianos em contato com manuscritos antigos preservados no mundo bizantino e islâmico. A queda de Constantinopla em 1453 acelerou a migração de estudiosos gregos para a Itália, levando consigo numerosos textos clássicos. Além disso, famílias ricas de comerciantes e banqueiros, como os Médici, financiaram artistas, arquitetos, filósofos e cientistas por meio do mecenato. O mecenato foi um elemento decisivo para o florescimento renascentista. Governantes, papas, nobres e grandes comerciantes investiam recursos na produção artística e intelectual tanto por prestígio quanto por interesse político. Pintores, escultores, arquitetos e escritores passaram a encontrar condições favoráveis para desenvolver suas obras com elevado nível técnico e criativo. Essa relação entre patronos e artistas tornou possível uma produção cultural sem precedentes. No centro do Renascimento encontrava-se o humanismo. O humanismo era um movimento intelectual que valorizava o estudo das chamadas humanidades: gramática, retórica, poesia e filosofia moral. Inspirados pelos autores clássicos, os humanistas defendiam que o ser humano possuía enorme capacidade racional e criativa. Isso não significava negar Deus ou abandonar a religião. Muitos humanistas eram profundamente cristãos. O que mudava era o foco. O homem deixava de ser visto apenas como um pecador em busca da salvação e passava também a ser compreendido como um agente capaz de conhecer, criar, governar e transformar o mundo. Por isso, costuma-se dizer que houve uma passagem parcial do teocentrismo medieval para uma visão mais antropocêntrica. Essa expressão deve ser utilizada com cuidado. A religião continuou extremamente importante durante toda a Idade Moderna, mas o ser humano ganhou maior protagonismo como objeto de estudo e representação.
A dignidade humana, a individualidade, a curiosidade intelectual e a observação da natureza passaram a ocupar lugar central nas reflexões filosóficas e artísticas. Na pintura, essa mudança tornou-se particularmente evidente. Os artistas renascentistas buscaram representar o corpo humano de maneira realista, estudando anatomia, proporções, músculos e movimentos. Desenvolveram técnicas de perspectiva geométrica que criavam a ilusão de profundidade sobre uma superfície plana. A luz, a sombra e a composição passaram a ser utilizadas para construir cenas mais naturais e tridimensionais. Entre os maiores artistas desse período destaca-se Leonardo da Vinci. Sua obra sintetiza o ideal renascentista do indivíduo de múltiplos talentos. Pintor, engenheiro, anatomista, inventor e observador da natureza, Leonardo realizou estudos sobre máquinas, hidráulica, voo, botânica e anatomia humana muito além de sua época. Em pinturas como a Mona Lisa e a Última Ceia, demonstrou extraordinário domínio da perspectiva, da composição e das expressões humanas. Outro grande nome foi Michelangelo. Esculturas como Davi e Pietà revelam profundo conhecimento da anatomia e extraordinária habilidade técnica. Na pintura, destacou-se pelos afrescos do teto da Capela Sistina, que representam episódios bíblicos com vigor dramático e monumentalidade sem precedentes. Também merece destaque Rafael Sanzio, conhecido pela harmonia de suas composições e pela célebre obra A Escola de Atenas. Nessa pintura, filósofos gregos como Platão e Aristóteles aparecem reunidos em um ambiente arquitetônico clássico, simbolizando a valorização do conhecimento antigo e a síntese entre cultura clássica e cristianismo. A arquitetura renascentista também rompeu com muitos elementos do estilo gótico medieval. Inspirando-se nos edifícios romanos, arquitetos passaram a utilizar colunas, arcos de volta perfeita, cúpulas, simetria e proporções matemáticas. Entre eles, destacou-se Filippo Brunelleschi, responsável pela monumental cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, uma realização técnica admirada até hoje. Na literatura, o Renascimento também produziu profundas transformações. Escritores passaram a utilizar com maior frequência as línguas nacionais em vez do latim, ampliando o público leitor. Um dos precursores foi Dante Alighieri, cuja A Divina Comédia marcou a transição entre a cultura medieval e a renascentista. Depois dele vieram Francesco Petrarca, considerado um dos pais do humanismo, e Giovanni Boccaccio, autor do Demeron. Fora da Itália, o Renascimento adquiriu características próprias. Nos Países Baixos, destacou-se Erasmo de Roterdã, que conciliava o estudo dos clássicos com a reforma moral do cristianismo. Na Inglaterra, Thomas More escreveu Utopia, refletindo sobre justiça, política e organização social. Já William Shakespeare levou o teatro europeu a um patamar inédito com obras como Hamlet, Macbeth e Romeu e Julieta. Outra inovação decisiva foi a invenção da imprensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, em meados do século XX. Embora técnicas de impressão já existissem em outras partes do mundo, o sistema desenvolvido por Gutenberg revolucionou a produção de livros na Europa. Obras passaram a ser copiadas muito mais rapidamente e a custos menores, ampliando a circulação do conhecimento. A difusão da imprensa favoreceu o humanismo, a reforma protestante, a revolução científica e a expansão da alfabetização. No campo científico, o Renascimento incentivou uma postura baseada na observação direta da natureza. Os estudiosos passaram a confiar mais na experiência, na matemática e na experimentação do que na simples autoridade dos textos antigos. Esse espírito investigativo preparou o terreno para a revolução científica dos séculos XVI e XVIII. Entre os principais nomes dessa transformação encontra-se Nicolau Copérnico, que propôs o modelo heliocêntrico, colocando o Sol no centro do sistema planetário. Posteriormente, Galileu Galilei utilizou o telescópio para realizar observações que fortaleceram essa teoria. Johannes Kepler formulou as leis do movimento planetário, demonstrando que os planetas descrevem órbitas elípticas. Finalmente, Isaac Newton sintetizou muitos desses avanços ao formular as leis do movimento e da gravitação universal, estabelecendo uma nova compreensão matemática da natureza. Paralelamente, o desenvolvimento da anatomia modificou profundamente a medicina. Andreas Vesalius realizou dissecações sistemáticas do corpo humano e corrigiu diversos erros transmitidos desde a antiguidade. Essa valorização da observação direta tornou-se uma característica essencial da ciência moderna. No plano político, novas reflexões também surgiram. Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe analisando o exercício do poder de forma realista.
procurando compreender a política segundo sua própria lógica, sem subordiná-la exclusivamente à moral religiosa. Sua obra marcou profundamente o desenvolvimento da teoria política moderna. O Renascimento também transformou a educação. As escolas humanistas passaram a enfatizar o estudo das línguas clássicas, da história, da retórica e da filosofia. O ideal do indivíduo culto capaz de dialogar com diversas áreas do conhecimento tornou-se um modelo para as elites europeias. Entretanto, é importante compreender que essas mudanças atingiram inicialmente uma parcela relativamente pequena da população. A maioria dos europeus continuava vivendo no campo, trabalhando na agricultura e mantendo práticas religiosas tradicionais. O Renascimento foi, em grande medida, um movimento urbano, concentrado entre as elites intelectuais, políticas e econômicas. Apenas gradualmente suas ideias difundiram-se por outras camadas da sociedade. Além disso, o Renascimento não rompeu completamente com a Idade Média. Muitos artistas trabalharam para a Igreja, numerosas obras representavam temas religiosos e vários cientistas permaneciam profundamente cristãos. Em vez de uma ruptura absoluta, os historiadores costumam enxergar uma combinação de continuidade e inovação. Seu legado, contudo, foi extraordinário. O Renascimento consolidou uma nova valorização da razão, da criatividade e da investigação intelectual. Revolucionou as artes por meio da perspectiva, do realismo e da anatomia. Fortaleceu o estudo crítico dos textos antigos, impulsionou a difusão do conhecimento graças à imprensa, preparou o caminho para a Reforma Protestante e para a Revolução Científica e contribuiu para formar uma concepção de ser humano como agente capaz de compreender e transformar o mundo. Por essas razões, o Renascimento é considerado um dos fenômenos centrais da Idade Moderna. Mais do que recuperar o passado clássico, ele inaugurou novas formas de produzir conhecimento, fazer ciência, criar arte e pensar a política. Seus efeitos ultrapassaram em muitos séculos por XVI, moldando profundamente a cultura ocidental e influenciando a educação, a ciência, a filosofia e as artes, até os dias atuais. As grandes navegações constituem um dos processos históricos mais importantes da Idade Moderna. Elas transformaram profundamente a economia, a política e a cultura do mundo entre os séculos XV e XVIII, inaugurando uma era de conexões globais sem precedentes. Embora frequentemente sejam apresentadas como uma sequência de viagens heróicas realizadas por navegadores europeus, elas foram, na realidade, resultado de uma longa combinação de fatores econômicos, tecnológicos, políticos e culturais. Além disso, seus efeitos foram muito diferentes para cada sociedade envolvida. Enquanto favoreceram a ascensão da Europa como centro do sistema econômico mundial, significaram para muitos povos da África, da Ásia e das Américas conquistas militares, colonização, escravização e profundas transformações sociais. Para compreender por que as grandes navegações aconteceram, é necessário voltar aos séculos finais da Idade Média. A Europa vivia um período de recuperação econômica após a crise do século XIV. As cidades cresciam, o comércio se expandia e a burguesia mercantil acumulava riqueza. Produtos orientais, como especiarias, sedas, porcelanas, pedras preciosas e perfumes, eram extremamente valorizados pelos europeus. As especiarias, em particular, tinham grande importância porque eram utilizadas para conservar alimentos, preparar medicamentos, produzir perfumes e demonstrar status social. Esses produtos chegavam à Europa por complexas rotas comerciais que ligavam o Extremo Oriente ao Mediterrâneo. Mercadores árabes, persas, indianos e venezianos controlavam boa parte desse comércio. Cada intermediário acrescentava custos às mercadorias, tornando-as extremamente caras quando chegavam aos mercados europeus. A situação tornou-se ainda mais delicada em meados do século XI, quando a queda de Constantinopla colocou a antiga capital do Império Bizantino sob domínio do Império Otomano. Embora o comércio entre Europa e Oriente não tenha sido interrompido, os custos e as dificuldades aumentaram. Esse cenário reforçou o interesse europeu em encontrar rotas marítimas diretas para as riquezas da Ásia. Ao mesmo tempo, as monarquias nacionais estavam se fortalecendo. Reis passaram a concentrar maior poder político, arrecadar impostos com mais eficiência e financiar grandes empreendimentos. A expansão marítima exigia enormes investimentos em navios, tripulações, armamentos e infraestrutura portuária, algo que dificilmente seria possível sem o apoio dos estados.
Nesse contexto, Portugal reuniu condições particularmente favoráveis para liderar as explorações oceânicas. O reino havia concluído relativamente cedo seu processo de centralização política e possuía extensa fachada atlântica. Sua tradição pesqueira e comercial favoreceu o desenvolvimento da navegação. Durante o século XV, os portugueses iniciaram a exploração sistemática da costa africana. Essas viagens foram incentivadas pelo infante Dom Henrique, tradicionalmente conhecido como o navegador. Embora ele próprio não tenha comandado expedições, patrocinou estudos náuticos, cartográficos e astronômicos, além de apoiar navegadores que ampliaram progressivamente o conhecimento do Atlântico. Os portugueses aperfeiçoaram diversos instrumentos de navegação. A bússola, de origem chinesa, já era conhecida na Europa, mas tornou-se fundamental para as longas viagens oceânicas. O astrolábio permitia calcular aproximadamente a latitude, observando a posição dos astros. Cartas náuticas cada vez mais precisas auxiliavam os pilotos. A caravela, embarcação leve e veloz equipada com velas triangulares, mostrou-se especialmente adequada para enfrentar ventos contrários e explorar litorais desconhecidos. Ao longo do século XV, Portugal estabeleceu feitorias na costa africana. Essas instalações funcionavam como entrepostos comerciais destinados à compra de ouro, marfim, pimenta, escravizados e outros produtos. Pouco a pouco, os navegadores avançaram para o sul, até que, em 1488, Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo da Boa Esperança, demonstrando que existia uma passagem marítima entre os oceanos Atlântico e Índico. Poucos anos depois, em 1498, Vasco da Gama alcançou Calicut, estabelecendo finalmente uma rota marítima direta entre a Europa e o Oceano Índico. Esse feito modificou profundamente o comércio internacional, permitindo aos portugueses participar diretamente das redes comerciais asiáticas. Enquanto Portugal concentrava seus esforços na rota africana, a Espanha apostou em outra estratégia. Em 1492, Cristóvão Colombo partiu navegando para o oeste, acreditando que alcançaria a Ásia atravessando o Atlântico. Em vez disso, chegou ao continente americano, embora inicialmente acreditasse ter alcançado ilhas próximas ao Oriente. A descoberta das Américas alterou completamente a história mundial. Em poucas décadas, os espanhóis conquistaram grandes impérios indígenas, como o Império Azteca e o Império Inca. As enormes quantidades de prata e ouro extraídas dessas regiões fortaleceram temporariamente a economia espanhola e ampliaram a circulação monetária na Europa. Em 1500, durante uma viagem rumo às Índias, Pedro Álvares Cabral chegou ao território que mais tarde seria chamado de Brasil. Embora existam debates historiográficos sobre o grau de intencionalidade dessa chegada, ela inseriu o território brasileiro no amplo projeto colonial português. A expansão marítima rapidamente envolveu outras potências europeias. Inglaterra, França e Países Baixos também construíram impérios ultramarinos e disputaram territórios, rotas comerciais e mercados. Um dos aspectos mais importantes das grandes navegações foi a formação dos impérios coloniais. As colônias forneciam matérias-primas, metais preciosos e produtos agrícolas destinados aos mercados europeus. Em troca, consumiam produtos manufaturados enviados pelas metrópoles. Essa relação tornou-se um dos pilares do mercantilismo, sistema econômico característico da Idade Moderna. O comércio atlântico expandiu-se rapidamente. Açúcar, tabaco, algodão, café, cacau e diversos outros produtos passaram a circular em grande escala. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se o chamado comércio triangular. Manufaturas europeias eram levadas para a África, pessoas escravizadas eram transportadas para as Américas e produtos coloniais retornavam à Europa. O tráfico atlântico de africanos escravizados tornou-se uma das consequências mais dramáticas das grandes navegações. Milhões de homens, mulheres e crianças foram capturados ou vendidos por intermediários africanos e transportados em condições extremamente violentas para trabalhar nas plantações e minas americanas. Esse sistema sustentou boa parte da economia colonial europeia durante mais de 3 séculos. Para as sociedades africanas, os impactos foram profundos. Algumas elites políticas fortaleceram-se inicialmente participando do comércio de escravizados, enquanto outras regiões sofreram guerras constantes, despovoamento, instabilidade política e destruição de comunidades inteiras. Nas Américas, os efeitos também foram imensos. A chegada dos europeus introduziu doenças como varíola, sarampo e gripe, contra as quais os povos indígenas não possuíam imunidade. Em diversas regiões, epidemias devastaram populações inteiras.
Além disso, guerras de conquista, trabalho forçado e destruição de estruturas políticas tradicionais provocaram transformações profundas nas sociedades indígenas. Ao mesmo tempo, ocorreu intensa miscigenação entre europeus, indígenas e africanos, dando origem a novas populações, culturas, línguas, religiões e formas de organização social. No caso brasileiro, essa diversidade tornou-se uma característica fundamental da formação histórica do país. As grandes navegações também promoveram enorme intercâmbio biológico entre continentes, fenômeno frequentemente denominado intercâmbio colombiano. Plantas americanas como milho, batata, mandioca, tomate, cacau e tabaco espalharam-se pela Europa, África e Ásia. Em sentido inverso, cavalos, bois, porcos, galinhas, trigo, café, cana-de-açúcar e diversas outras espécies chegaram às Américas. Esse intercâmbio modificou hábitos alimentares, sistemas agrícolas e paisagens em praticamente todo o planeta. No campo do conhecimento, as viagens ampliaram extraordinariamente a compreensão europeia sobre geografia, cartografia, oceanografia, botânica, zoologia e etnografia. Os mapas tornaram-se mais precisos, novas espécies foram descritas e os horizontes intelectuais se expandiram. Entretanto, é importante destacar que as grandes navegações não significaram apenas descobertas científicas. Durante muito tempo, a historiografia europeia utilizou expressões como descobrimento para descrever esses acontecimentos. Hoje, muitos historiadores preferem termos como encontro de mundos, expansão ultramarina ou conquista, reconhecendo que as terras americanas, africanas e asiáticas já eram habitadas por sociedades altamente organizadas com culturas, religiões e sistemas políticos próprios. Do ponto de vista econômico, as grandes navegações contribuíram decisivamente para a ascensão do capitalismo comercial. A ampliação dos mercados, o crescimento dos bancos, o desenvolvimento das companhias comerciais e o acúmulo de capitais fortaleceram a burguesia mercantil. A riqueza deixou de depender apenas da posse da terra e passou a relacionar-se cada vez mais ao comércio internacional. Politicamente, a expansão colonial fortaleceu as monarquias europeias. O controle das colônias aumentava a arrecadação de impostos, ampliava o prestígio internacional e financiava exércitos permanentes, consolidando os estados modernos. Por fim, as grandes navegações inauguraram um processo de integração planetária que muitos historiadores consideram o início da primeira globalização. Mercadorias, pessoas, ideias, doenças, tecnologias, plantas e animais passaram a circular entre continentes numa escala jamais vista anteriormente. Essa integração, contudo, foi profundamente desigual, marcada pela dominação colonial, pela exploração econômica e pela escravidão. Assim, as grandes navegações representam um dos momentos decisivos da Idade Moderna. Elas explicam a formação dos impérios coloniais europeus, o nascimento do Brasil colonial, a expansão do comércio mundial, o fortalecimento do capitalismo mercantil e a crescente centralidade da Europa na economia global. Ao mesmo tempo, revelam os custos humanos desse processo. A conquista violenta de povos indígenas, o tráfico transatlântico de africanos escravizados e a construção de um sistema colonial cujas consequências econômicas, sociais e culturais continuam influenciando o mundo contemporâneo. O mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas predominantes entre os séculos XIV e XVIII, período correspondente à maior parte da Idade Moderna. Mais do que uma teoria econômica organizada, como seria posteriormente o liberalismo de Adam Smith, o mercantilismo consistiu em um conjunto de políticas adotadas pelas monarquias europeias para fortalecer seus estados, ampliar suas riquezas e aumentar seu poder político e militar. Essas políticas variavam de país para país, mas compartilhavam princípios comuns: forte intervenção do Estado na economia, incentivo ao comércio, acumulação de metais preciosos e exploração das colônias. Para compreender por que o mercantilismo surgiu, é necessário recordar as profundas transformações ocorridas no final da Idade Média. O renascimento comercial, o crescimento das cidades e o fortalecimento da burguesia criaram uma economia muito mais dinâmica do que aquela baseada exclusivamente na agricultura feudal. Ao mesmo tempo, as monarquias nacionais estavam se consolidando. Reis precisavam financiar exércitos permanentes, burocracias administrativas, diplomatas, fortalezas, portos e frotas navais. Tudo isso exigia recursos financeiros muito superiores aos disponíveis durante o período feudal.
Nesse contexto, a riqueza passou a ser vista como condição indispensável para o fortalecimento do Estado. Um reino economicamente poderoso poderia manter exércitos maiores, construir navios mais modernos, conquistar territórios, proteger suas rotas comerciais e exercer maior influência internacional. Economia e política tornaram-se profundamente interligadas. A lógica mercantilista partia de uma ideia simples. Acreditava-se que a quantidade de riqueza existente no mundo era relativamente limitada. Assim, para que um Estado enriquecesse, outro necessariamente perderia parte dessa riqueza. O comércio internacional era frequentemente entendido como uma competição entre nações, e o sucesso econômico era visto como um elemento da rivalidade política. Dentro dessa concepção surgiu o metalismo, talvez o princípio mais conhecido do mercantilismo. Muitos governantes acreditavam que a verdadeira riqueza de um reino estava na quantidade de ouro e prata armazenada em seus cofres. Quanto maior fosse a reserva de metais preciosos, mais poderoso seria o Estado. Essa ideia fazia sentido em uma época em que moedas de ouro e prata eram fundamentais para o funcionamento da economia. Entretanto, é importante compreender que os mercantilistas não valorizavam os metais apenas por seu brilho ou raridade. Ouro e prata permitiam financiar guerras, pagar soldados, comprar mercadorias no exterior e sustentar o funcionamento do governo. Portanto, acumular metais preciosos era considerado uma estratégia de fortalecimento político. Como obter esse ouro e essa prata? Existiam basicamente dois caminhos. O primeiro consistia na exploração direta de minas, como ocorreu na América Espanhola, especialmente nas grandes jazidas de prata de Potosí e Zacatecas. Quantidades gigantescas de metais preciosos atravessaram o Atlântico rumo à Europa durante os séculos XVI e XVIII. O segundo caminho era obter superávites comerciais. Isso significava vender ao exterior mais produtos do que comprar dele. Quando um país exportava mais do que importava, recebia ouro e prata como pagamento, aumentando suas reservas metálicas. Daí surgiu outro princípio fundamental do mercantilismo: a balança comercial favorável. Governos procuravam estimular as exportações e reduzir ao máximo as importações. Para isso, utilizavam diversas medidas econômicas. Uma dessas medidas era o protecionismo alfandegário. Produtos estrangeiros eram taxados com elevados impostos, tornando-se mais caros para os consumidores nacionais. Dessa maneira, incentivava-se o consumo de mercadorias produzidas internamente, fortalecendo os produtores locais. Além das tarifas, muitos governos concediam monopólios comerciais a determinadas companhias ou proibiam completamente a importação de certos produtos considerados concorrentes da produção nacional. Outro aspecto importante foi a forte intervenção estatal. Diferentemente das ideias liberais que surgiriam no século XVIII, os governantes mercantilistas acreditavam que a economia deveria ser amplamente controlada pelo Estado. Reis regulavam preços, concediam privilégios comerciais, autorizavam companhias monopolistas, controlavam a produção de determinados bens e supervisionavam o comércio colonial. Essa intervenção estava diretamente ligada ao fortalecimento das monarquias absolutistas. O Estado moderno deixava de ser apenas uma autoridade política para tornar-se também um importante agente econômico. As colônias ocupavam posição central dentro desse sistema. Para os mercantilistas, uma colônia existia principalmente para beneficiar sua metrópole. Ela deveria fornecer matérias-primas, metais preciosos e produtos agrícolas, além de consumir manufaturas produzidas na Europa. Esse princípio ficou conhecido como Pacto Colonial. Segundo essa lógica, as colônias não podiam comercializar livremente com outras nações. Seu comércio era monopolizado pela metrópole. O Brasil constitui um excelente exemplo desse funcionamento. Durante boa parte do período colonial, a produção de açúcar, ouro, diamantes, tabaco e outros produtos destinava-se prioritariamente ao mercado português. Em contrapartida, a colônia importava tecidos, ferramentas, armas, móveis e diversos produtos manufaturados provenientes de Portugal. Essa relação favorecia a acumulação de riqueza na metrópole e dificultava o desenvolvimento industrial das colônias. Não era interessante para os governos europeus que suas possessões coloniais competissem economicamente com eles. Outra característica marcante do mercantilismo foi a criação de grandes companhias comerciais monopolistas. Essas empresas recebiam privilégios concedidos pelos reis para explorar determinadas regiões ou produtos.
Entre os exemplos mais conhecidos destacam-se a Companhia Holandesa das Índias Orientais e a Companhia Inglesa das Índias Orientais. Essas companhias possuíam poderes extraordinários, podiam negociar tratados, construir fortalezas, manter exércitos particulares, administrar territórios e estabelecer relações diplomáticas. Na prática, funcionavam quase como extensões do próprio Estado. Embora existissem princípios comuns, cada país desenvolveu formas particulares de mercantilismo. Em Portugal, predominou um modelo fortemente voltado para a expansão marítima e o comércio ultramarino. As feitorias africanas, o comércio oriental e, posteriormente, a exploração do Brasil tornaram-se pilares da economia portuguesa. Na Espanha, o mercantilismo concentrou-se inicialmente na exploração dos enormes depósitos de ouro e prata encontrados nas Américas. O fluxo desses metais sustentou durante algum tempo a posição espanhola como grande potência europeia. Contudo, a dependência excessiva da mineração e o menor investimento na produção manufatureira contribuíram para dificuldades econômicas posteriores. Na França, desenvolveu-se uma forma particularmente intervencionista, frequentemente chamada de colbertismo, em referência a Jean-Baptiste Colbert, ministro de Louis Quatorze. Colbert incentivou a criação de manufaturas nacionais, protegeu a indústria francesa com tarifas alfandegárias elevadas e fortaleceu a marinha comercial. Na Inglaterra, o mercantilismo esteve fortemente associado ao crescimento naval e comercial. As chamadas atos de navegação determinaram que o comércio com as colônias fosse realizado principalmente por navios ingleses, fortalecendo simultaneamente a marinha mercante e o comércio nacional. A expansão colonial europeia também estimulou o desenvolvimento do tráfico transatlântico de africanos escravizados. Dentro da lógica mercantilista, a mão de obra escravizada representava um elemento fundamental da produção colonial. Plantações de açúcar, algodão, tabaco e outras culturas de exportação dependiam intensamente do trabalho compulsório. No Brasil, por exemplo, o açúcar produzido nos engenhos nordestinos tornou-se um dos principais produtos do comércio atlântico entre os séculos XVI e XVIII. Posteriormente, no século XVIII, a descoberta de ouro em regiões como Minas Gerais ampliou ainda mais a importância econômica da colônia dentro do Império Português. É importante observar que o mercantilismo favoreceu o fortalecimento da burguesia comercial. Comerciantes, banqueiros, armadores e proprietários de manufaturas acumularam grandes fortunas graças à expansão do comércio internacional. Em muitos casos, esses grupos estabeleceram alianças com as monarquias nacionais. Os reis protegiam suas atividades econômicas, enquanto os comerciantes forneciam impostos, empréstimos e apoio financeiro ao Estado. Essa parceria foi uma das bases do desenvolvimento do capitalismo comercial. No entanto, o próprio crescimento econômico acabou gerando críticas ao mercantilismo. Durante o século XVIII, pensadores iluministas passaram a questionar o excesso de intervenção estatal. Os fisiocratas franceses argumentavam que a riqueza provinha principalmente da agricultura e defendiam maior liberdade econômica. Pouco depois, Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, obra que criticava duramente o mercantilismo. Smith sustentava que a verdadeira riqueza de uma nação não dependia da quantidade de ouro armazenada, mas da capacidade de produzir bens e serviços. Defendia a liberdade de comércio, a concorrência e menor intervenção governamental na economia. Essas ideias tornaram-se uma das bases do liberalismo econômico. A historiografia contemporânea também interpreta o mercantilismo de maneira mais complexa do que no passado. Em vez de considerá-lo simplesmente uma teoria econômica equivocada, muitos historiadores o entendem como uma resposta racional às condições da época. Estados modernos ainda estavam em formação, guerras eram frequentes, sistemas financeiros eram pouco desenvolvidos e o comércio internacional dependia fortemente da proteção militar oferecida pelos governos. Assim, o mercantilismo foi muito mais do que uma política de acumulação de ouro. Constituiu um amplo sistema econômico e político que articulava monarquias centralizadas, expansão marítima, colonização, protecionismo, monopólios comerciais e fortalecimento da burguesia mercantil. Ele contribuiu decisivamente para a consolidação dos estados modernos, para a construção dos impérios coloniais e para o desenvolvimento inicial do capitalismo. Ao mesmo tempo, esse sistema esteve profundamente ligado à exploração colonial, ao tráfico atlântico de africanos escravizados e à submissão econômica das colônias.
Por isso, compreender o mercantilismo é compreender não apenas o funcionamento da economia europeia da Idade Moderna, mas também as origens históricas de muitas das relações econômicas e políticas que moldaram o mundo moderno e influenciaram diretamente a formação histórica do Brasil. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica constituem um dos grandes marcos da Idade Moderna. Elas transformaram profundamente a religião, a política, a cultura e a sociedade europeias durante os séculos XVI e XVIII. Mais do que um simples conflito entre diferentes interpretações do cristianismo, esse processo alterou o equilíbrio de poder na Europa, fortaleceu estados nacionais, estimulou novas formas de educação, provocou guerras de grande escala e influenciou diretamente a expansão colonial, inclusive a história do Brasil. Para compreender a reforma protestante, é necessário voltar ao final da Idade Média. A Igreja Católica era, então, a instituição mais poderosa da Europa Ocidental. Ela não era apenas uma organização religiosa. Possuía vastas propriedades rurais, arrecadava impostos, administrava tribunais, fundava universidades, influenciava reis e imperadores e desempenhava um papel central na vida cotidiana. Praticamente todos os momentos importantes da existência, nascimento, casamento, morte e festas religiosas, eram organizados sob sua autoridade. Essa enorme influência, contudo, não significava ausência de críticas. Desde a Baixa Idade Média surgiram vozes que denunciavam problemas internos da Igreja. Muitos religiosos e leigos consideravam que parte do alto clero havia se afastado do ideal evangélico de simplicidade. Bispos e cardeais frequentemente acumulavam riquezas, participavam de disputas políticas e viviam com grande luxo. Também havia críticas a práticas como a simonia, a venda ou negociação de cargos e benefícios eclesiásticos, e o nepotismo, pelo qual cargos importantes eram concedidos a parentes de membros influentes da igreja. Além disso, era comum que alguns bispos acumulassem diversas dioceses, recebendo rendas sem sequer residirem nelas. Uma das maiores controvérsias dizia respeito às indulgências. Na doutrina católica, indulgências eram remissões das penas temporais devidas pelos pecados já perdoados na confissão. Elas estavam ligadas ao arrependimento, à penitência e à autoridade da igreja. Contudo, em alguns lugares, especialmente no início do século XVI, pregadores passaram a associá-las de maneira excessivamente simplificada a doações financeiras, criando a impressão de que o perdão divino poderia ser obtido mediante pagamento. Essa prática gerou enorme descontentamento. Muitos cristãos consideravam que ela distorcia o ensinamento bíblico sobre a graça e a salvação. Foi nesse contexto que surgiu Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia. Lutero dedicava-se intensamente ao estudo das Escrituras. Ao refletir sobre as cartas de São Paulo, especialmente a Epístola aos Romanos, concluiu que a salvação era recebida pela fé na graça de Deus e não conquistada por méritos humanos ou práticas externas. Em 1517, Lutero tornou públicas suas famosas 95 teses. Tradicionalmente afirma-se que elas foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, embora alguns historiadores debatam os detalhes desse episódio. Seu objetivo inicial não era criar uma nova igreja, mas promover um debate acadêmico sobre o tema das indulgências. Entretanto, a controvérsia rapidamente ultrapassou os limites universitários. A recente invenção da imprensa permitiu que as teses fossem copiadas e distribuídas por diversas regiões da Europa em poucas semanas, algo impensável em séculos anteriores. À medida que o debate avançava, Lutero passou a desenvolver críticas mais amplas à autoridade papal e à organização da Igreja. Entre seus principais princípios estavam a justificação pela fé, segundo a qual a salvação depende da graça divina recebida mediante a fé, a sola scriptura, afirmando que a Bíblia constitui a autoridade suprema em matéria de fé, e o sacerdócio universal dos fiéis, que enfatizava a relação direta entre cada cristão e Deus, reduzindo a mediação institucional do clero. Lutero também reconhecia apenas dois sacramentos explicitamente instituídos por Cristo nas Escrituras: o batismo e a Eucaristia. Essas ideias provocaram forte reação da Igreja Católica. Em 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X e convocado a comparecer diante da Dieta de Worms presidida pelo imperador Carlos Vincent. Ali recusou-se a retratar-se, declarando que não poderia agir contra sua consciência fundamentada nas Escrituras.
Protegido pelo príncipe Frederico III da Saxônia, Lutero refugiou-se no castelo de Wartburg, onde traduziu o Novo Testamento para o alemão. Essa tradução teve enorme importância cultural, pois aproximou a Bíblia do público leigo e contribuiu para a consolidação da língua alemã escrita. Entretanto, a reforma não permaneceu restrita ao luteranismo. Em diferentes regiões surgiram outros movimentos reformadores. Na Suíça destacou-se Ulrico Zwinglio, que promoveu reformas religiosas em Zurique. Pouco depois, João Calvino desenvolveu em Genebra uma das correntes protestantes mais influentes. Calvino enfatizava fortemente a soberania absoluta de Deus e a doutrina da predestinação, segundo a qual Deus conhece e determina desde sempre aqueles que receberão a salvação. Essa doutrina foi amplamente debatida e interpretada de diversas maneiras ao longo da história. Além disso, o calvinismo incentivava disciplina moral rigorosa, valorização do trabalho, educação religiosa e organização comunitária. As igrejas calvinistas expandiram-se pela França, onde seus seguidores ficaram conhecidos como huguenotes, pelos Países Baixos, pela Escócia sob a liderança de John Knox e posteriormente por diversas colônias inglesas na América do Norte. Outro caso importante foi o da Inglaterra. Diferentemente do luteranismo e do calvinismo, a reforma inglesa teve inicialmente origem política. O rei Henrique VIII desejava obter a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, mas não recebeu autorização papal. Em resposta, rompeu com Roma e promoveu o ato de supremacia que reconhecia o monarca como chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Nascia assim a Igreja Anglicana. Inicialmente, muitas doutrinas permaneceram semelhantes às católicas, mas ao longo dos séculos seguintes, o anglicanismo desenvolveu características próprias, incorporando influências tanto católicas quanto protestantes. A expansão do protestantismo transformou profundamente o mapa religioso europeu. Regiões do norte da Alemanha, Escandinávia, Inglaterra, Escócia, Países Baixos e partes da Suíça tornaram-se predominantemente protestantes, enquanto Itália, Espanha, Portugal, Irlanda e grande parte da França permaneceram majoritariamente católicas. Essas mudanças provocaram intensos conflitos políticos e militares. Em vários países ocorreram guerras religiosas entre católicos e protestantes. Na França, as chamadas Guerras de Religião culminaram no episódio conhecido como Massacre da Noite de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes foram mortos em Paris e outras cidades. No Sacro Império Romano-Germânico, décadas de tensões religiosas contribuíram para a eclosão da Guerra dos 30 Anos, um dos conflitos mais devastadores da história europeia. Além das questões religiosas, essa guerra envolveu disputas políticas entre dinastias e estados. Seu encerramento ocorreu com a Paz de Westfália, frequentemente considerada um marco na formação do moderno sistema internacional de estados soberanos. Diante do avanço protestante, a Igreja Católica promoveu um amplo processo de renovação conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica. A resposta mais importante foi o Concílio de Trento. Durante quase 20 anos, bispos e teólogos reuniram-se para reafirmar doutrinas católicas e promover reformas disciplinares. O concílio confirmou a autoridade conjunta da Escritura e da tradição, manteve os 7 sacramentos, reafirmou a importância das boas obras em cooperação com a graça divina, preservou o culto aos santos e definiu diversas questões doutrinárias contestadas pelos reformadores. Ao mesmo tempo, promoveu importantes reformas internas. Determinou maior formação intelectual para os sacerdotes mediante a criação de seminários, combateu abusos administrativos, reforçou a disciplina e exigiu maior residência dos bispos em suas dioceses. Outro elemento decisivo da Reforma Católica foi a fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola em 1540. Os jesuítas desempenharam um papel extraordinário na educação, na catequese e nas missões. Fundaram colégios em toda a Europa e enviaram missionários para a Ásia, a África e as Américas. No Brasil, figuras como Manuel da Nóbrega e José de Anchieta participaram da fundação de colégios, aldeamentos indígenas e missões religiosas. Sua atuação foi fundamental na formação da educação colonial brasileira e na expansão do catolicismo no território. A Igreja também fortaleceu instituições já existentes, como a Inquisição, responsável por investigar casos considerados de heresia. Além disso, publicou o Index Librorum Prohibitorum, procurando controlar a circulação de obras consideradas contrárias à doutrina católica. No plano, tanto protestantes quanto católicos investiram fortemente na educação.
Os protestantes estimularam a alfabetização para que os fiéis pudessem ler a Bíblia em suas línguas nacionais. Os católicos ampliaram redes escolares dirigidas principalmente pelos jesuítas. Como resultado, a educação europeia experimentou significativa expansão. As artes também foram profundamente influenciadas. A reforma protestante favoreceu, em muitas regiões, maior simplicidade na decoração dos templos e valorizou a música congregacional. Já a Igreja Católica respondeu incentivando uma arte grandiosa e emocional, característica do Barroco destinada a fortalecer a fé e sensibilizar os fiéis. Politicamente, a reforma contribuiu para fortalecer os estados nacionais. Muitos governantes aproveitaram o rompimento com Roma para ampliar seu controle sobre as igrejas locais, confiscar propriedades e consolidar sua autoridade. A historiografia contemporânea ressalta, contudo, que a reforma não deve ser interpretada apenas como uma revolução religiosa. Ela foi também um fenômeno político, econômico, social e cultural. A difusão da imprensa, o fortalecimento das monarquias, o crescimento da burguesia urbana, a expansão da alfabetização e o desenvolvimento do pensamento humanista criaram um ambiente propício para mudanças profundas. Ao mesmo tempo, a Contra-Reforma não foi apenas uma reação conservadora. Ela promoveu importantes reformas administrativas, elevou o nível de formação do clero, revitalizou ordens religiosas e impulsionou um vasto movimento missionário e educacional que alcançou diversos continentes. Em síntese, Reforma Protestante e Contra-Reforma Católica remodelaram a Europa da Idade Moderna. Romperam a antiga unidade religiosa do Ocidente Latino, fortaleceram diferentes estados nacionais, estimularam a educação, influenciaram as artes, desencadearam guerras e redefiniram o cristianismo europeu. Seus efeitos ultrapassaram em muito o século XVI. Moldaram a cultura, a política e a religião de grande parte do mundo ocidental e tiveram impacto direto na colonização das Américas, inclusive na formação histórica do Brasil. A formação das monarquias nacionais e o desenvolvimento do absolutismo constituem um dos processos centrais da Idade Moderna. Eles explicam como a Europa passou de um continente fragmentado em milhares de feudos, principados e cidades autônomas para um conjunto de estados mais centralizados, capazes de arrecadar impostos, manter exércitos permanentes, administrar vastos territórios e competir entre si por colônias e poder internacional. Esse processo não ocorreu simultaneamente em todos os países, nem seguiu um modelo único, mas foi suficientemente amplo para transformar profundamente a organização política da Europa entre os séculos XIV e XVIII. Para compreender essa transformação, é preciso voltar ao mundo feudal da Idade Média. Durante boa parte desse período, o rei existia mais como uma autoridade simbólica do que como um governante com poder efetivo sobre todo o território do reino. A Europa medieval era marcada pela fragmentação política. O poder estava distribuído entre inúmeros senhores feudais, cada um controlando suas terras, seus castelos, seus tribunais e seus exércitos particulares. Na prática, muitos nobres eram quase independentes. Eles cobravam impostos locais, administravam a justiça, organizavam forças militares e estabeleciam relações de vassalagem com outros senhores. O rei dependia constantemente da colaboração da nobreza para governar. Seu poder variava bastante de uma região para outra e frequentemente era limitado. Além disso, a Igreja Católica exercia enorme influência política. Papas podiam excomungar reis, mediar conflitos entre monarcas e interferir em sucessões dinásticas. O cenário europeu era, portanto, caracterizado pela coexistência de diversos centros de poder: reis, nobres, cidades livres, bispos, mosteiros e o próprio papado. A partir dos séculos II e XIV, essa estrutura começou lentamente a mudar. Diversos fatores contribuíram para enfraquecer o sistema feudal tradicional. O crescimento das cidades fortaleceu a burguesia mercantil, que necessitava de maior estabilidade política para desenvolver seus negócios. Comerciantes preferiam leis uniformes, moedas mais estáveis, estradas seguras e redução dos conflitos entre senhores locais. Assim, passaram a apoiar monarquias capazes de unificar seus territórios. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico ampliou a arrecadação de impostos. Pela primeira vez, muitos reis puderam manter burocracias permanentes e contratar soldados profissionais, reduzindo sua dependência dos exércitos feudais fornecidos pela nobreza. Outro fator importante foi a introdução da pólvora e das armas de fogo. Durante a Idade Média,
Castelos fortificados garantiam enorme vantagem militar aos senhores feudais. Com o desenvolvimento da artilharia, essas fortificações tornaram-se progressivamente mais vulneráveis. Apenas estados mais ricos conseguiam adquirir canhões, produzir armas em grande escala e manter exércitos permanentes. As longas guerras também favoreceram a centralização política. Um exemplo decisivo foi a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Embora extremamente destrutiva, ela fortaleceu o sentimento de pertencimento nacional e ampliou o poder das monarquias, especialmente da francesa. Desse conjunto de transformações surgiram os chamados Estados Nacionais. É importante compreender que eles ainda não eram Estados nacionais no sentido contemporâneo, baseados em cidadania, democracia e soberania popular. Tratava-se de monarquias centralizadas, que buscavam controlar um território relativamente definido, impor leis comuns, arrecadar impostos e exercer autoridade sobre seus habitantes. Entre os primeiros exemplos de centralização, destaca-se Portugal. Após a consolidação da independência portuguesa no século XVIII e o término da reconquista em seu território, a monarquia conseguiu fortalecer relativamente cedo sua autoridade. Essa estabilidade política foi fundamental para permitir as grandes navegações do século XV. Na Espanha, a unificação ocorreu principalmente com o casamento de Fernando II de Aragão e Isabel Afonso de Castela em 1469. Embora Castela e Aragão continuassem mantendo instituições próprias durante algum tempo, essa união fortaleceu enormemente a monarquia espanhola. Em 1492, a conquista de Granada encerrou a Reconquista, eliminando o último reino muçulmano da Península Ibérica. No mesmo ano, a expedição de Cristóvão Colombo abriu caminho para a formação do vasto Império Colonial Espanhol. Na França, a centralização foi mais lenta. Os reis da dinastia dos Capetos e, posteriormente, da Casa de Valois ampliaram gradualmente sua autoridade sobre os grandes senhores feudais. Após a Guerra dos 100 Anos, a monarquia francesa emergiu muito mais fortalecida, controlando diretamente extensas regiões anteriormente dominadas por nobres quase independentes. Já a Inglaterra desenvolveu uma trajetória particular. A monarquia inglesa também buscou centralizar o poder, mas enfrentou sucessivos conflitos com a nobreza. Um marco importante foi a Magna Carta, que limitou alguns poderes do rei e reconheceu determinados direitos da aristocracia. Mais tarde, as tensões entre coroa e parlamento dariam origem a um modelo político distinto do absolutismo continental. A centralização política criou as condições para o surgimento do absolutismo. O absolutismo foi uma forma de organização política na qual o rei concentrava amplos poderes de governo. Em muitos casos, o monarca controlava a administração, nomeava funcionários, arrecadava impostos, comandava o exército, conduzia a política externa e exercia influência sobre a justiça. Contudo, a palavra absolutismo pode gerar uma impressão equivocada. Hoje, os historiadores destacam que nenhum rei governava de maneira totalmente ilimitada. Mesmo os monarcas mais poderosos dependiam da colaboração da nobreza, da burocracia, da igreja, das elites urbanas e, em alguns casos, de assembleias representativas. Assim, o absolutismo deve ser entendido como uma tendência à concentração do poder, e não como um domínio absolutamente sem restrições. Vários pensadores procuraram justificar teoricamente essa nova forma de governo. Um dos primeiros foi Nicolau Maquiavel. Em O Príncipe, publicado em 1572, Maquiavel procurou compreender a política segundo sua própria lógica. Em vez de perguntar como os governantes deveriam agir moralmente, analisou como realmente conquistavam, mantinham e fortaleciam o poder. Maquiavel não escreveu uma defesa direta do absolutismo, mas sua análise da razão de Estado exerceu enorme influência sobre os governantes modernos. Outro importante teórico foi Jean Bodin. Em sua obra sobre a República, Bodin formulou o conceito de soberania como poder supremo e permanente do Estado. Para ele, o rei deveria exercer autoridade indivisível sobre seus súditos, garantindo ordem e estabilidade. Já Thomas Hobbes desenvolveu uma das justificativas mais conhecidas para um poder político forte. Em Leviatã, Hobbes argumentava que, sem um governo suficientemente poderoso, os seres humanos viveriam em permanente conflito, numa condição que descreveu como uma guerra de todos contra todos. Para evitar o caos, os indivíduos estabeleceriam um contrato social, transferindo a autoridade a um soberano capaz de garantir paz e segurança.
Embora Hobbes não defendesse necessariamente todas as formas de absolutismo existentes, sua teoria forneceu sólida fundamentação filosófica para governos centralizados. Outra justificativa importante foi desenvolvida pelo bispo francês Jacques Benigne Bossuet. Segundo a teoria do direito divino dos reis, o poder monárquico era concedido por Deus. Assim, obedecer ao rei significava, em certo sentido, obedecer à vontade divina. O exemplo mais famoso de absolutismo foi o reinado de Luís XIV, que governou entre 1643 e 1715. Conhecido como o Rei Sol, Luís XIV levou a centralização monárquica ao seu ponto mais elevado. Instalou sua corte no magnífico Palácio de Versalhes, transformando não apenas em residência real, mas em instrumento político. Ao concentrar centenas de nobres em Versalhes, Luís XIV reduzia sua autonomia regional. Em vez de exercerem poder militar em seus feudos, muitos aristocratas passaram a disputar prestígio dentro da corte, tornando-se dependentes do favor do rei. Durante seu governo, ampliou-se a burocracia estatal, fortaleceu-se o exército permanente e desenvolveu-se uma política econômica mercantilista conduzida por Jean-Baptiste Colbert. A França tornou-se a principal potência continental da Europa durante boa parte do século XVII. Entretanto, nem todas as monarquias seguiram esse caminho. Na Inglaterra, os conflitos entre o rei e o parlamento culminaram na Guerra Civil Inglesa. O rei Carlos I foi derrotado pelas forças parlamentares lideradas por Oliver Cromwell e acabou executado em 1649. Após um período republicano, a monarquia foi restaurada, mas novos conflitos levaram à Revolução Gloriosa. Esse episódio estabeleceu definitivamente a supremacia do parlamento sobre a coroa. A partir da Declaração de Direitos, o rei passou a governar com poderes limitados pela lei e pelo parlamento, inaugurando a monarquia constitucional inglesa. Essa diferença teria enorme importância para a história posterior. Enquanto França, Espanha e Portugal permaneceram durante muito tempo sob monarquias absolutistas, a Inglaterra desenvolveu instituições representativas que favoreceram posteriormente a Revolução Industrial e o liberalismo político. No plano econômico, o absolutismo esteve profundamente associado ao mercantilismo. Reis protegiam o comércio nacional, incentivavam manufaturas, concediam monopólios comerciais e expandiam seus impérios coloniais. Em troca, a arrecadação aumentava e financiava o fortalecimento do próprio Estado. Também houve estreita relação entre absolutismo e expansão marítima. Apenas estados suficientemente centralizados conseguiam financiar grandes expedições oceânicas, construir marinhas poderosas e administrar colônias espalhadas por diferentes continentes. No caso português, por exemplo, a centralização monárquica foi condição essencial para a construção do Império Ultramarino, que incluía Brasil, regiões africanas e postos comerciais na Ásia. A historiografia contemporânea, contudo, evita enxergar o absolutismo como um sistema uniforme. Em vez de um modelo único, existiram diferentes formas de concentração do poder, adaptadas às condições políticas, sociais e econômicas de cada reino. Além disso, muitos elementos medievais permaneceram. A nobreza continuou exercendo influência, a igreja manteve enorme prestígio e instituições locais conservaram certa autonomia em diversas regiões. Em síntese, a formação das monarquias nacionais representou a superação gradual da fragmentação política característica do feudalismo e a construção de estados mais centralizados. O absolutismo foi a expressão política mais importante desse processo, concentrando amplos poderes nas mãos dos reis e fortalecendo as instituições estatais. Sustentado por teorias como as de Maquiavel, Bodin, Hobbes e Bossuet, e exemplificado pelo governo de Luís XIV na França, ele marcou profundamente a organização política da Europa moderna. Ao mesmo tempo, suas limitações e contradições prepararam o terreno para as críticas iluministas e para as grandes revoluções do final do século XVIII, que transformariam definitivamente a relação entre Estado, sociedade e poder político. A colonização europeia das Américas foi um dos processos históricos mais profundos e duradouros da Idade Moderna. Ela modificou a geografia política do planeta, reorganizou a economia mundial, promoveu o encontro, muitas vezes violento, entre povos de diferentes continentes e deu origem a novas sociedades, entre elas o Brasil. Mais do que uma simples ocupação territorial, a colonização foi um sistema econômico, político, social e cultural que integrou as Américas ao comércio atlântico, dominado pelas potências europeias.
No caso português, ela lançou as bases da formação histórica, demográfica, econômica e cultural do Brasil. Esse processo começou no contexto das grandes navegações dos séculos XI e XVI. As monarquias europeias buscavam novas rotas comerciais para a Ásia, acesso direto às especiarias, expansão de mercados e fortalecimento de seus estados. A chegada dos europeus às Américas abriu um continente inteiramente novo para seus projetos de conquista, exploração e colonização. É importante destacar, porém, que as Américas não eram um território vazio. Muito antes da chegada dos europeus, milhões de pessoas viviam no continente, organizadas em centenas de povos com diferentes línguas, culturas e formas de organização política. Existiam grandes civilizações, como o Império Azteca e o Império Inca, além de milhares de sociedades indígenas menores espalhadas por praticamente todo o continente. No território que hoje corresponde ao Brasil, também existia enorme diversidade. Os povos indígenas pertenciam a diferentes famílias linguísticas, entre elas os troncos Tupi, Macrugê, Aruaque e Caribe. Viviam em formas variadas de organização social adaptadas aos ambientes da floresta amazônica, do litoral, do cerrado, da caatinga e dos campos meridionais. Não existia um único povo indígena brasileiro, mas centenas de sociedades distintas. A chegada dos europeus iniciou um processo de contato que produziu consequências profundas. Em muitas regiões, doenças trazidas da Europa, como varíola, sarampo e gripe, espalharam-se rapidamente entre populações que não possuíam imunidade contra esses vírus. Epidemias devastaram comunidades inteiras antes mesmo que alguns povos tivessem contato direto com os colonizadores. Ao mesmo tempo, ocorreram guerras de conquista, deslocamentos forçados, escravização indígena em diversas regiões e destruição de estruturas políticas tradicionais. Entretanto, também houve alianças, negociações, trocas culturais e processos de adaptação mútua. A colonização foi marcada tanto pela violência quanto pela complexidade das relações estabelecidas entre europeus e povos indígenas. As formas de colonização variaram bastante entre as diferentes potências europeias. A Espanha concentrou inicialmente seus esforços nas regiões onde encontrou grandes civilizações organizadas e abundantes jazidas de metais preciosos. Após a conquista dos impérios Azteca e Inca, estabeleceu um vasto sistema administrativo baseado em vice-reinos, audiências e capitanias gerais. A economia colonial espanhola apoiou-se principalmente na mineração de prata e ouro, utilizando formas compulsórias de trabalho indígena, como a mita, adaptada de antigas práticas incas. Grandes cidades surgiram em torno das áreas mineradoras, transformando a América Espanhola em importante fornecedora de metais preciosos para a Europa. Portugal desenvolveu um modelo diferente. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral brasileiro em 1500, a coroa portuguesa não iniciou imediatamente uma colonização intensiva. Durante aproximadamente 3 décadas, o interesse concentrou-se principalmente na extração do pau-pau-brasil, madeira muito valorizada pela produção de tinturas vermelhas. Essa exploração ocorreu por meio do escambo. Colonizadores portugueses trocavam objetos de metal, tecidos, espelhos, ferramentas e outros produtos europeus pelo trabalho indígena na extração e transporte das toras de madeira. Nesse primeiro momento, ainda não existia grande ocupação permanente do território. A presença portuguesa limitava-se a feitorias e pequenos estabelecimentos litorâneos destinados ao armazenamento da madeira. Entretanto, mudanças internacionais alteraram essa situação. A crescente presença de navegadores franceses no litoral brasileiro, somada à necessidade portuguesa de consolidar juridicamente a posse da terra, levou a coroa a organizar um projeto efetivo de colonização. Em 1534, o rei João III implantou o sistema das capitanias hereditárias. O território foi dividido em grandes faixas de terra distribuídas a particulares, chamados donatários. Esses homens recebiam amplos poderes administrativos e judiciais, comprometendo-se a promover o povoamento, defender a costa e desenvolver atividades econômicas. O sistema obteve resultados desiguais. Diversas capitanias fracassaram devido à falta de recursos, ataques indígenas, isolamento geográfico e dificuldades econômicas. Apenas algumas, especialmente Pernambuco e São Vicente, alcançaram relativo sucesso. Diante dessas dificuldades, a coroa portuguesa criou em 1549 o Governo Geral. Tomé de Souza chegou ao Brasil acompanhado de funcionários, soldados, colonos e missionários, fundando Salvador, que se tornou a primeira capital da colônia. O governo geral procurava coordenar a administração colonial,
fortalecer a defesa militar, organizar a justiça e estimular a economia. Nesse período começaram também as missões da Companhia de Jesus. Os jesuítas, liderados inicialmente por figuras como Manuel da Nóbrega e posteriormente José de Anchieta, desempenharam um papel fundamental na catequese indígena, na fundação de colégios e na organização de aldeamentos missionários. A atuação dos jesuítas foi complexa. Em muitos momentos, defenderam indígenas contra a escravização promovida por colonos. Em outros, buscaram substituir práticas religiosas indígenas pelo cristianismo e reorganizar profundamente suas formas tradicionais de vida. Economicamente, a primeira grande atividade colonial portuguesa foi a produção de açúcar. A cana-de-açúcar adaptou-se muito bem ao clima tropical do litoral nordestino. A demanda europeia por açúcar crescia rapidamente, tornando esse produto extremamente lucrativo. Desenvolveu-se então o sistema dos engenhos. O engenho era muito mais do que uma fábrica de açúcar. Constituía uma grande unidade econômica que reunia plantações, instalações industriais, moradias, oficinas, capelas e estruturas administrativas. Os engenhos caracterizavam-se por algumas características fundamentais: grandes propriedades rurais, latifúndios, produção voltada para exportação e utilização intensiva de trabalho compulsório. Inicialmente, muitos colonizadores tentaram utilizar mão de obra indígena. Entretanto, diversos fatores contribuíram para sua gradual substituição por africanos escravizados: resistência indígena, epidemias, fuga para o interior, oposição dos jesuítas em algumas regiões e crescimento do comércio atlântico de pessoas escravizadas. Assim, consolidou-se o tráfico transatlântico de africanos. Durante mais de 3 séculos, milhões de homens, mulheres e crianças foram capturados ou vendidos na África, transportados em condições extremamente violentas através do Atlântico e escravizados nas plantações, minas e cidades americanas. O Brasil recebeu aproximadamente 40% de todos os africanos escravizados levados para as Américas, tornando-se o principal destino desse tráfico. Esses africanos pertenciam a numerosos povos diferentes, oriundos de regiões como África Centro-Ocidental, Costa da Mina e Moçambique. Trouxeram consigo conhecimentos agrícolas, técnicas metalúrgicas, tradições religiosas, músicas, culinárias, línguas e práticas culturais que influenciaram profundamente a formação brasileira. A sociedade colonial portuguesa organizou-se de maneira extremamente hierarquizada. No topo encontravam-se grandes proprietários de terras e engenhos, que concentravam riqueza, prestígio e influência política. Abaixo situavam-se comerciantes, funcionários públicos, pequenos proprietários, artesãos e trabalhadores livres. Na base encontravam-se indígenas submetidos ao trabalho compulsório em diversas regiões e, sobretudo, a enorme população africana escravizada. Apesar dessa estrutura desigual, a sociedade colonial era muito mais diversa do que frequentemente se imagina. Desde cedo, ocorreram intensos processos de miscigenação entre europeus, indígenas e africanos. Essa mistura biológica e cultural contribuiu para formar novas identidades sociais, novos costumes, novas culinárias, novas expressões religiosas e novas formas de organização familiar. Culturalmente, a colonização portuguesa produziu uma síntese complexa. A língua portuguesa tornou-se predominante, mas incorporou centenas de palavras indígenas e africanas. O catolicismo tornou-se religião oficial da colônia, porém conviveu com práticas indígenas e africanas, produzindo formas de religiosidade marcadas pelo sincretismo. Na alimentação, produtos indígenas como mandioca, milho e diversas frutas tropicais combinaram-se com ingredientes africanos e europeus, originando uma culinária característica do Brasil. Politicamente, a administração colonial estava subordinada à coroa portuguesa. Esse vínculo era regulado pelo chamado Pacto Colonial. Segundo essa lógica mercantilista, o Brasil deveria produzir matérias-primas e gêneros agrícolas destinados principalmente ao mercado português, enquanto importava manufaturas produzidas na Europa. A colônia não possuía autonomia para estabelecer livremente relações comerciais com outras potências. Durante o século XVI, ocorreram importantes mudanças. A ocupação holandesa do Nordeste, entre 1630 e 1664, introduziu novas práticas administrativas, ampliou investimentos urbanos em Recife e fortaleceu o comércio açucareiro. Após a expulsão dos holandeses, contudo, estes passaram a produzir açúcar nas Antilhas, aumentando a concorrência internacional. No século XVIII, a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso transformou novamente a economia colonial.
A mineração promoveu intenso crescimento urbano, desenvolvimento do comércio interno, ampliação da burocracia colonial e aumento da arrecadação portuguesa. Ao longo de todo esse período, entretanto, também existiram inúmeras formas de resistência. Povos indígenas realizaram guerras contra os colonizadores, refugiaram-se em regiões interiores ou negociaram alianças conforme seus interesses. Africanos escravizados organizaram fugas, rebeliões e comunidades autônomas conhecidas como quilombos, entre os quais o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares. A historiografia contemporânea procura enfatizar que indígenas e africanos não foram apenas vítimas passivas da colonização. Embora submetidos a enormes violências, desenvolveram estratégias permanentes de adaptação, negociação, resistência e preservação cultural. Em perspectiva mais ampla, a colonização europeia integrou definitivamente as Américas ao sistema econômico atlântico. Ela fortaleceu o mercantilismo, impulsionou o capitalismo comercial, ampliou o tráfico de pessoas escravizadas e consolidou os impérios coloniais europeus. No caso brasileiro, esse processo lançou as bases de praticamente toda a formação nacional. A língua portuguesa, o predomínio histórico do catolicismo, a estrutura fundiária baseada em grandes propriedades, a importância da agricultura de exportação, a forte presença da população afrodescendente, a diversidade cultural e muitas das desigualdades sociais contemporâneas têm raízes profundas na experiência colonial. Assim, compreender a colonização portuguesa do Brasil significa compreender não apenas a história de uma colônia da Idade Moderna, mas também a origem de muitos dos elementos que ainda hoje definem a sociedade brasileira. Ela foi um processo simultaneamente de conquista, exploração, intercâmbio cultural, formação de novas identidades e profundas contradições, cujos efeitos continuam presentes na economia, na cultura e nas relações sociais do Brasil contemporâneo. A Revolução Científica e o Iluminismo representam duas das mais profundas transformações intelectuais da Idade Moderna. Embora sejam frequentemente estudados separadamente, eles fazem parte de um mesmo processo histórico: a crescente valorização da razão humana, da investigação crítica e da capacidade de compreender e transformar a natureza e a sociedade. Entre os séculos XVI e XVIII, esses movimentos alteraram profundamente a ciência, a filosofia, a política, a economia e a educação, preparando o terreno para as grandes revoluções do final do século XVIII e para a formação do mundo contemporâneo. Para compreender a Revolução Científica, é preciso recordar como o conhecimento era produzido na Europa medieval. As universidades, surgidas entre os séculos II e XVI, preservavam um alto nível intelectual e ensinavam filosofia, direito, medicina e teologia. Grande parte do saber baseava-se na tradição clássica, especialmente nas obras de Aristóteles interpretadas pela escolástica cristã. A observação da natureza existia, mas a autoridade dos textos antigos tinha enorme peso. Quando surgia uma dúvida sobre determinado fenômeno, frequentemente buscava-se primeiro a resposta nos escritos dos autores clássicos e dos padres da Igreja. Entretanto, o Renascimento modificou essa postura. O contato renovado com os textos da antiguidade, o desenvolvimento da imprensa, as grandes navegações e o espírito humanista estimularam uma atitude mais investigativa diante do mundo. Navegadores precisavam de mapas mais precisos, astrônomos eram chamados a aperfeiçoar calendários e cálculos de navegação, engenheiros projetavam fortificações e máquinas, e médicos passaram a observar diretamente o corpo humano. Gradualmente consolidou-se uma ideia nova: a natureza poderia ser compreendida por meio da observação sistemática, da experimentação, da matemática e da formulação de leis universais. Essa mudança não significou um rompimento absoluto com a religião. Muitos dos grandes cientistas da época eram cristãos profundamente religiosos. O que se alterou foi o método utilizado para investigar os fenômenos naturais. Em vez de depender apenas da autoridade da tradição, passou-se a valorizar a comprovação empírica e o raciocínio matemático. Uma das primeiras grandes transformações ocorreu na astronomia. Desde a antiguidade, predominava o modelo geocêntrico elaborado por Cláudio Ptolomeu. Segundo essa concepção, a Terra ocupava o centro do universo, enquanto Sol, Lua, planetas e estrelas giravam ao seu redor. Esse sistema harmonizava-se relativamente bem com determinadas interpretações filosóficas e religiosas então predominantes.
No século XVI, entretanto, Nicolau Copérnico propôs uma alternativa revolucionária. Em sua obra de Revolutionibus Orbium Coelestium, argumentou que seria mais simples explicar os movimentos planetários supondo que o Sol ocupasse o centro do sistema conhecido, enquanto a Terra girava ao seu redor. Esse modelo heliocêntrico não foi imediatamente aceito. Inicialmente, apresentava limitações observacionais e matemáticas, além de contrariar concepções tradicionais profundamente enraizadas. O avanço seguinte veio com Johannes Kepler, utilizando observações extremamente precisas, realizadas por Tycho Brahe. Kepler demonstrou que os planetas não descrevem órbitas circulares perfeitas, mas elipses. Formulou ainda 3 leis matemáticas que explicavam seus movimentos com grande precisão. Quase simultaneamente, Galileu Galilei realizou observações astronômicas utilizando um telescópio aperfeiçoado. Galileu descobriu montanhas na Lua, manchas solares, luas orbitando Júpiter e as fases de Vênus. Esses fenômenos eram difíceis de conciliar com o antigo modelo geocêntrico e fortaleciam a hipótese heliocêntrica. Além disso, Galileu desenvolveu importantes estudos sobre movimento, aceleração e queda dos corpos. Defendia que os fenômenos físicos deveriam ser investigados por meio da experimentação e da linguagem matemática. Seu conflito com a Igreja Católica tornou-se um dos episódios mais conhecidos da história da ciência. Em 1633, foi julgado pela Inquisição e obrigado a renunciar publicamente ao ensino do heliocentrismo como verdade física. Hoje, os historiadores observam que esse episódio envolveu não apenas questões religiosas, mas também fatores políticos, institucionais e pessoais. Enquanto isso, outros campos científicos também avançavam rapidamente. Na medicina, Andreas Vesalius realizou dissecações sistemáticas do corpo humano e publicou descrições anatômicas muito mais precisas do que aquelas transmitidas desde a antiguidade. Na fisiologia, William Harvey demonstrou experimentalmente a circulação do sangue impulsionada pelo coração, modificando profundamente a medicina. Na química, Robert Boyle contribuiu para separar a investigação química das antigas tradições alquímicas, enfatizando experimentos controlados. Entretanto, foi Isaac Newton quem realizou a grande síntese da revolução científica. Em 1687, publicou Philosophia Naturalis Principia Mathematica, uma das obras mais importantes da história da ciência. Newton formulou as 3 leis do movimento e a lei da gravitação universal. Pela primeira vez, tornou-se possível explicar, mediante um único conjunto de princípios matemáticos, tanto a queda de um objeto na Terra quanto o movimento dos planetas. Essa unificação impressionou profundamente os intelectuais da época. Parecia demonstrar que o universo inteiro funcionava segundo leis racionais, universais e matematicamente demonstráveis. Ao mesmo tempo, desenvolvia-se uma profunda reflexão sobre o próprio método científico. Francis Bacon defendia que o conhecimento deveria ser construído pela observação sistemática e pela indução, partindo dos fatos para formular leis gerais. Já René Descartes enfatizava o papel da razão e da dedução lógica. Em Discurso do Método, propôs regras para orientar o pensamento racional e combater erros de raciocínio. Embora Bacon e Descartes diferenciassem seus métodos, ambos contribuíram para consolidar uma atitude crítica diante do conhecimento. Durante o século XVIII, esse novo espírito científico influenciou profundamente um movimento intelectual ainda mais amplo, o Iluminismo. Os iluministas acreditavam que a razão humana poderia combater a ignorância, o fanatismo e a opressão. Não constituíam uma escola única nem concordavam em todos os aspectos. Alguns eram profundamente religiosos, outros defendiam posições deístas, acreditando em um Deus criador que não intervinha continuamente no universo. Alguns eram mais radicais, enquanto outros buscavam apenas reformas graduais. Apesar dessa diversidade, compartilhavam algumas convicções fundamentais. Acreditavam na importância da educação, da liberdade de pensamento, da investigação racional, da tolerância religiosa e da crítica às instituições tradicionais quando estas impediam o progresso humano. Um dos maiores representantes do iluminismo foi Voltaire. Voltaire combateu o fanatismo religioso, criticou a intolerância e defendeu a liberdade de expressão. Tornou-se célebre sua luta contra perseguições religiosas e arbitrariedades judiciais. Outro pensador decisivo foi Montesquieu. Em O Espírito das Leis, propôs a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Seu objetivo era impedir a concentração excessiva do poder político.
Essa teoria tornou-se uma das bases das democracias constitucionais modernas. Também exerceu enorme influência Jean-Jacques Rousseau. Em Do Contrato Social, argumentou que a soberania pertence ao povo. Para Rousseau, o governo legítimo deveria expressar a vontade geral da comunidade e não apenas os interesses de uma dinastia ou aristocracia. Na economia, destacou-se Adam Smith. Sua obra A Riqueza das Nações criticou o mercantilismo e defendeu maior liberdade econômica, concorrência e redução da intervenção estatal nos mercados. Outra realização marcante do Iluminismo foi a publicação da enciclopédia coordenada por Denis Diderot e Jean Le Rond d'Alembert, reunia conhecimentos científicos, filosóficos, técnicos e artísticos disponíveis na época. Seu objetivo era difundir amplamente o conhecimento e estimular o pensamento crítico. As ideias iluministas influenciaram profundamente a política. Diversos governantes procuraram incorporar parcialmente algumas reformas sem abandonar o absolutismo. Esse modelo ficou conhecido como despotismo esclarecido. Monarcas como Frederico Condes da Prússia, Catarina Cois e José Condes promoveram reformas administrativas, educacionais e jurídicas inspiradas em princípios iluministas, embora mantivessem amplo poder político. Entretanto, as consequências mais profundas do iluminismo manifestaram-se nas grandes revoluções do final do século XVIII. A independência dos Estados Unidos incorporou ideias de direitos naturais, representação política e liberdade individual. Poucos anos depois, a Revolução Francesa utilizou amplamente conceitos iluministas como cidadania, igualdade perante a lei, soberania popular e direitos do homem. Mesmo após essas revoluções, o legado da Revolução Científica e do Iluminismo continuou expandindo-se. A ciência moderna consolida o experimental, a matemática como linguagem da natureza e a investigação sistemática dos fenômenos físicos, químicos e biológicos. O iluminismo fortaleceu valores como liberdade de consciência, educação pública, tolerância religiosa, direitos individuais, constitucionalismo e governo baseado em leis. É importante observar que esses movimentos também apresentaram limitações. Muitos iluministas defendiam a liberdade, mas aceitavam restrições à participação política de mulheres, trabalhadores pobres e populações coloniais. Alguns criticavam a escravidão, enquanto outros permaneceram ambíguos sobre o tema. Além disso, a expansão colonial europeia continuou durante todo o século XVIII, frequentemente justificada por concepções de superioridade cultural. Ainda assim, a influência desses movimentos foi extraordinária. A Revolução Científica transformou a compreensão da natureza ao demonstrar que o universo podia ser investigado por meio da observação, da experimentação e da matemática. O Iluminismo aplicou esse mesmo espírito crítico à política, à economia, à religião e à sociedade, defendendo que instituições humanas também poderiam ser reformadas racionalmente. Ambos redefiniram a maneira como o Ocidente passou a compreender o conhecimento, a autoridade e o progresso. Suas ideias prepararam o surgimento da sociedade contemporânea, influenciando profundamente a ciência, a educação, os sistemas políticos, os direitos humanos e a organização dos estados modernos. Mesmo nos dias atuais, muitos princípios que estruturam as democracias constitucionais, a pesquisa científica e o ensino têm suas raízes intelectuais nesse extraordinário período da Idade Moderna. A vida cotidiana na Idade Moderna era profundamente diferente daquela que conhecemos hoje. Entre os séculos XV e XVIII, a maior parte da população vivia no campo, dependia diretamente da agricultura para sobreviver, tinha pouca mobilidade social e experimentava um mundo marcado pela forte influência da religião, pelas rígidas hierarquias sociais e pela constante presença da autoridade política. Ao mesmo tempo, esse período foi marcado por profundas transformações. O crescimento das cidades, a expansão do comércio, o desenvolvimento das monarquias nacionais, a colonização das Américas, a Revolução Científica e o Iluminismo alteraram lentamente o cotidiano de milhões de pessoas. Contudo, essas mudanças não atingiram todos da mesma forma. A experiência de um camponês francês era muito diferente da de um comerciante holandês, de um nobre espanhol, de um artesão inglês ou de um africano escravizado no Brasil colonial. A sociedade europeia da Idade Moderna era essencialmente hierárquica. A ideia de igualdade entre os indivíduos praticamente não existia. A posição social era entendida como parte da ordem natural ou da vontade divina.
Cada pessoa nascia em determinado grupo e, em geral, permanecia nele durante toda a vida. Embora existissem casos de ascensão social, especialmente entre comerciantes enriquecidos, a mobilidade era bastante limitada. Em muitos países europeus, especialmente na França antes da Revolução Francesa, a sociedade era tradicionalmente dividida em três grandes ordens ou estamentos. O primeiro estado correspondia ao clero. Seus membros dedicavam-se às atividades religiosas e possuíam grande prestígio social. Entretanto, existiam profundas diferenças internas. No alto clero encontravam-se bispos, arcebispos, cardeais e abades de grandes mosteiros, muitos deles pertencentes à própria nobreza e vivendo com elevado padrão de riqueza. Já o baixo clero era formado por padres paroquiais, monges e religiosos que frequentemente compartilhavam condições de vida muito próximas às da população comum. O segundo estado era composto pela nobreza. Também havia grande diversidade entre seus integrantes. Alguns possuíam extensos domínios territoriais, castelos, centenas de servos ou arrendatários e participavam diretamente da corte real. Outros pertenciam à pequena nobreza rural, com recursos muito mais modestos. Em comum, desfrutavam de privilégios jurídicos, fiscais e políticos inexistentes para os demais grupos sociais. O terceiro estado reunia praticamente toda a população restante. Nele encontravam-se comerciantes, banqueiros, advogados, médicos, artesãos, pequenos proprietários, trabalhadores urbanos e, sobretudo, camponeses, que representavam a imensa maioria da população europeia. Apesar de constituírem a maior parte da sociedade, os camponeses possuíam poucos direitos políticos. Trabalhando pequenas propriedades próprias ou terras pertencentes a nobres e instituições religiosas, viviam sujeitos ao pagamento de impostos, rendas e diversas obrigações. A agricultura continuava sendo a principal atividade econômica. A maior parte das famílias produzia cereais como trigo, cevada, centeio e aveia, além de legumes, frutas e criação de pequenos animais. As técnicas agrícolas ainda eram relativamente simples. Colheitas ruins, provocadas por secas, geadas ou pragas, podiam rapidamente gerar fome e crises alimentares. A alimentação variava enormemente conforme a posição social. Entre os camponeses predominavam pães escuros, mingaus, sopas, legumes, cebolas, nabos, feijões e pequenas quantidades de carne, consumidas geralmente em ocasiões especiais. O vinho, a cerveja ou bebidas fermentadas eram comuns porque em muitas regiões a água nem sempre era segura para consumo. Já entre os nobres, as refeições tornavam-se verdadeiras demonstrações de riqueza. Eram servidas diversas carnes, aves, peixes, doces, frutas importadas, vinhos refinados e especiarias orientais extremamente caras, como pimenta, noz moscada, canela e cravo. A moradia também refletia essas diferenças. A maioria dos camponeses habitava casas pequenas construídas em madeira, barro ou pedra, frequentemente com apenas um ou dois cômodos. Animais domésticos muitas vezes dividiam parte do espaço com a família durante o inverno. A iluminação dependia de velas ou lamparinas e o aquecimento era limitado. Os nobres, ao contrário, residiam em castelos, palácios ou grandes solares. Essas construções possuíam numerosos aposentos, mobiliário elaborado, tapeçarias, bibliotecas e jardins. Entretanto, mesmo essas residências ofereciam conforto bastante diferente dos padrões atuais. O frio, a fumaça das lareiras e a iluminação precária faziam parte da rotina. A expectativa de vida era relativamente baixa, sobretudo devido à elevada mortalidade infantil. Muitas crianças morriam antes de completar 5 anos. Epidemias, fome, guerras e doenças infecciosas atingiam periodicamente a população. É importante lembrar que uma expectativa de vida reduzida não significava que poucos adultos chegassem à velhice. Aqueles que superavam a infância podiam viver várias décadas, mas a grande quantidade de mortes infantis diminuía significativamente a média geral. A medicina ainda possuía recursos limitados. Embora médicos universitários existissem, a maior parte da população recorria a barbeiros, cirurgiões, curandeiros, parteiras e remédios produzidos com ervas medicinais. Conhecimentos científicos avançavam lentamente, mas doenças como peste, varíola, tifo e tuberculose continuavam extremamente perigosas. A religião ocupava posição central na vida cotidiana. As festas religiosas organizavam o calendário anual. Missas, procissões, peregrinações, jejuns e celebrações marcavam o ritmo das comunidades. O nascimento, o casamento e a morte eram profundamente ligados aos ritos religiosos. Mesmo após a Reforma Protestante, a religiosidade permaneceu intensa tanto em regiões católicas quanto protestantes.
Em alguns lugares, diferenças confessionais influenciavam até a organização das escolas, das leis e da vida familiar. A educação também variava conforme a posição social. Grande parte da população rural era analfabeta. A alfabetização concentrava-se principalmente entre membros do clero, comerciantes urbanos, funcionários públicos e parte da nobreza. Após a Reforma Protestante, diversos países protestantes passaram a incentivar a leitura da Bíblia em língua vernácula, ampliando gradualmente a alfabetização. Nos territórios católicos, especialmente após o Concílio de Trento, ordens religiosas como a Companhia de Jesus fundaram numerosos colégios que elevaram significativamente o nível da educação. As universidades continuaram desempenhando importante papel intelectual. Ali estudavam principalmente direito, medicina, filosofia e teologia. O acesso, porém, permanecia restrito às elites. Nas cidades desenvolveu-se uma vida social mais dinâmica. Mercados, feiras, oficinas artesanais e corporações de ofício organizavam boa parte da economia urbana. Artesãos especializavam-se em atividades como tecelagem, ferraria, sapataria, marcenaria e produção de utensílios. As corporações controlavam rigorosamente o aprendizado profissional. Um jovem iniciava como aprendiz, tornava-se oficial após anos de formação e somente depois de demonstrar domínio técnico poderia tornar-se mestre e abrir sua própria oficina. O crescimento do comércio fortaleceu a burguesia. Mercadores enriquecidos passaram a financiar expedições marítimas, criar bancos, organizar companhias comerciais e investir em manufaturas. Em muitas cidades italianas, holandesas e inglesas, essa burguesia adquiriu crescente influência econômica e política. A família constituía a principal unidade econômica da sociedade. Em ambientes rurais, praticamente todos os membros participavam do trabalho agrícola. Crianças começavam cedo a colaborar nas atividades familiares, enquanto idosos continuavam desempenhando funções compatíveis com suas condições físicas. As mulheres exerciam papel fundamental na economia doméstica. Além dos cuidados com os filhos e a casa, frequentemente participavam da produção agrícola, da criação de animais, da fabricação de tecidos, da produção de alimentos e, em muitos casos, do comércio familiar. Apesar dessa importância econômica, as mulheres possuíam direitos jurídicos bastante limitados na maioria das sociedades europeias. A autoridade masculina predominava tanto na família quanto na vida pública. Entretanto, é importante evitar generalizações excessivas. Viúvas frequentemente administravam propriedades, comerciantes atuavam em mercados urbanos e mulheres pertencentes à nobreza podiam exercer influência política significativa, especialmente durante minoridades régias ou crises dinásticas. O lazer também fazia parte da vida cotidiana. Feiras populares, apresentações teatrais, torneios, festas religiosas, danças, músicas, jogos de cartas e celebrações locais reuniam comunidades inteiras. Entre as elites, caçadas, bailes, concertos, saraus literários e espetáculos teatrais tornaram-se cada vez mais sofisticados, sobretudo a partir dos séculos XVI e XVIII. Enquanto isso, nas colônias americanas, a realidade assumia características próprias. No Brasil, a vida cotidiana era profundamente marcada pela economia açucareira e, posteriormente, pela mineração. Os grandes proprietários rurais viviam nas casas grandes dos engenhos, exercendo ampla autoridade econômica e política. Africanos escravizados realizavam a maior parte do trabalho nas plantações, nos engenhos, nas minas e nas atividades urbanas. Suas condições de vida eram extremamente duras, infinitamente duras, marcadas por jornadas exaustivas, violência física, restrições à liberdade e separação familiar. Mesmo assim, preservaram importantes tradições culturais, religiosas, musicais e culinárias que influenciaram profundamente a formação brasileira. Os povos indígenas também continuaram presentes durante todo o período colonial. Muitos resistiram militarmente à ocupação europeia, outros estabeleceram alianças estratégicas, participaram do comércio colonial ou viveram em aldeamentos missionários organizados principalmente pelos jesuítas. No plano cultural, a Idade Moderna foi um período de extraordinária criatividade. O Renascimento produziu obras-primas da pintura, da arquitetura e da literatura. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma transformaram profundamente a vida religiosa. A Revolução Científica modificou a compreensão da natureza. O Iluminismo ampliou os debates sobre liberdade, educação, direitos e organização política. Entretanto, essas grandes transformações intelectuais coexistiam com uma vida cotidiana ainda marcada pela agricultura, pela religiosidade, pelas desigualdades sociais e pelas limitações materiais.
Ao longo dos séculos XVIII e XVIII, mudanças começaram a acelerar-se. O crescimento do comércio internacional aumentou a circulação de produtos exóticos. Café, chá, chocolate, açúcar e tabaco tornaram-se cada vez mais presentes no cotidiano europeu. A imprensa ampliou a circulação de livros, jornais e panfletos. As cidades cresceram. A alfabetização aumentou lentamente. Novas ideias políticas e científicas passaram a alcançar um público cada vez mais amplo. Em síntese, a vida cotidiana na Idade Moderna caracterizava-se pela convivência entre permanência e transformação. A maioria da população continuava vivendo de forma relativamente semelhante à dos séculos medievais, dependente da agricultura, profundamente religiosa e inserida em rígidas hierarquias sociais. Ao mesmo tempo, o crescimento das cidades, da burguesia, do comércio, da ciência e da educação começava a modificar gradualmente a experiência humana. Foi justamente dessa combinação entre tradição e mudança que emergiu o mundo contemporâneo, resultado de um longo processo histórico iniciado muito antes das grandes revoluções do final do século XVIII. A Idade Moderna foi um período de profundas transformações que se estendeu aproximadamente da segunda metade do século Flinders ao final do século XVIII. Convencionalmente, muitos historiadores situam seu início em 1453 com a queda de Constantinopla ou em 92 com a chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Seu encerramento costuma ser associado à Revolução Francesa, embora alguns historiadores também considerem a Revolução Industrial como parte decisiva dessa transição. Essas datas, entretanto, são apenas referências didáticas. A passagem de uma época para outra foi lenta, desigual e ocorreu em ritmos diferentes conforme a região do mundo. Ao observar a Idade Moderna em perspectiva, percebe-se que ela não foi um período de ruptura absoluta com a Idade Média, nem uma antecipação completa do mundo contemporâneo. Ao contrário, foi uma época de convivência entre permanências e mudanças. Muitas estruturas medievais permaneceram praticamente intactas durante séculos, enquanto outras se transformaram profundamente, criando as bases da sociedade moderna. Uma das maiores continuidades foi a importância da religião. Apesar do Renascimento, da Reforma Protestante, da Revolução Científica e do Iluminismo, a religião continuou ocupando posição central na vida das pessoas. Reis ainda buscavam legitimar seu poder por argumentos religiosos. A maioria da população organizava sua rotina em torno do calendário litúrgico. O nascimento, o casamento e a morte permaneciam profundamente ligados às instituições religiosas. Mesmo nas regiões protestantes, onde ocorreu o rompimento com Roma, a religiosidade continuou intensa. A diferença principal estava nas interpretações doutrinárias e na organização das igrejas, não na ausência da fé. Outra importante continuidade foi a estrutura social hierarquizada. A maior parte da população europeia continuou vivendo no campo durante quase toda a Idade Moderna. Nobres conservaram privilégios políticos e econômicos. A desigualdade social permaneceu extremamente elevada, e a ideia contemporânea de igualdade jurídica entre todos os cidadãos ainda estava muito distante. As monarquias continuaram sendo a principal forma de governo. Embora o absolutismo tenha fortalecido enormemente o poder dos reis, o princípio da sucessão hereditária permaneceu praticamente inalterado durante todo o período. Entretanto, ao lado dessas permanências, desenvolveram-se transformações extraordinárias. A primeira delas foi a formação dos estados modernos. Durante a Idade Média, predominava uma grande fragmentação política. Senhores feudais, cidades livres, bispos e nobres compartilhavam diferentes parcelas de poder. Na Idade Moderna, as monarquias nacionais centralizaram progressivamente a administração, criaram burocracias permanentes, organizaram sistemas tributários mais eficientes e mantiveram exércitos profissionais. Esse fortalecimento estatal modificou profundamente a organização política europeia. Outra transformação decisiva ocorreu na economia. A economia feudal baseava-se predominantemente na agricultura e no consumo local. Ao longo da Idade Moderna, o comércio internacional expandiu-se enormemente. As grandes navegações conectaram Europa, África, Ásia e Américas em um sistema econômico cada vez mais integrado. O mercantilismo estimulou o crescimento da produção voltada para a exportação, da navegação oceânica, dos bancos, das companhias comerciais e da circulação monetária.
A burguesia mercantil acumulou riqueza crescente e tornou-se um dos grupos sociais mais influentes da Europa. Essas mudanças lançaram os fundamentos do capitalismo moderno. Também ocorreram profundas transformações geográficas. Antes do século Pinters, europeus possuíam conhecimento bastante limitado sobre grande parte do planeta. Após as grandes navegações, estabeleceram-se rotas marítimas permanentes ligando praticamente todos os continentes. Produtos agrícolas, metais preciosos, animais, plantas, tecnologias, doenças e populações passaram a circular em escala global. Muitos historiadores consideram esse processo o início da primeira globalização. Entretanto, essa integração foi profundamente desigual. A expansão marítima europeia esteve associada à conquista colonial, ao tráfico transatlântico de africanos escravizados e à exploração econômica de vastas regiões das Américas, da África e da Ásia. Assim, o crescimento econômico europeu ocorreu simultaneamente ao sofrimento de milhões de pessoas submetidas à escravidão, ao trabalho compulsório e à destruição de numerosas sociedades indígenas. No campo cultural, a transformação foi igualmente profunda. O Renascimento promoveu nova valorização da antiguidade clássica, da criatividade artística e da capacidade intelectual humana. A pintura desenvolveu perspectiva, anatomia e realismo. A arquitetura recuperou modelos greco-romanos. A literatura passou a utilizar cada vez mais as línguas nacionais. A invenção da imprensa ampliou extraordinariamente a circulação do conhecimento. No plano religioso, a reforma protestante rompeu a unidade do cristianismo ocidental. Pela primeira vez desde a Alta Idade Média, a Europa deixou de possuir uma única instituição religiosa dominante. Luteranos, calvinistas, anglicanos e diversas outras igrejas passaram a coexistir com a Igreja Católica. Essa pluralidade religiosa modificou profundamente a política europeia, influenciou guerras, fortaleceu estados nacionais e alterou os sistemas educacionais. A Revolução Científica transformou radicalmente a compreensão da natureza. A autoridade dos textos antigos deixou de ser suficiente para explicar os fenômenos naturais. Observação, experimentação e matemática tornaram-se instrumentos fundamentais da investigação científica. As descobertas de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton modificaram profundamente a visão do universo. Ao mesmo tempo, o iluminismo ampliou esse espírito crítico para a política, a economia e a sociedade. Filósofos passaram a discutir liberdade, tolerância religiosa, direitos individuais, separação dos poderes, soberania popular e educação pública. Essas ideias exerceram enorme influência sobre as revoluções que encerrariam a própria Idade Moderna. A sociedade também passou por mudanças importantes. A burguesia urbana fortaleceu-se continuamente. O comércio internacional criou novas oportunidades econômicas. As cidades cresceram. A alfabetização expandiu-se lentamente. A imprensa favoreceu a circulação de livros, jornais e panfletos. O conhecimento tornou-se gradualmente mais acessível a parcelas maiores da população. Ainda assim, enormes desigualdades permaneceram. Nas colônias americanas, como o Brasil, consolidaram-se sociedades profundamente marcadas pela escravidão. A produção de açúcar, ouro, algodão e outros produtos destinava-se principalmente aos mercados europeus. A estrutura fundiária concentrava grandes propriedades rurais nas mãos de poucos proprietários. Indígenas e africanos escravizados sofreram intensa exploração, embora também tenham desenvolvido importantes formas de resistência e preservação cultural. Ao aproximar-se o final do século XVIII, várias tensões acumuladas durante toda a Idade Moderna começaram a convergir. O crescimento econômico fortalecia uma burguesia que desejava maior participação política. As ideias iluministas questionavam o absolutismo, os privilégios aristocráticos e a intolerância religiosa. O mercantilismo era criticado por economistas liberais. As monarquias enfrentavam graves dificuldades financeiras, agravadas por guerras constantes. Em vários países, camponeses continuavam suportando pesadas cargas tributárias, enquanto nobres e clérigos mantinham privilégios fiscais. Esse conjunto de tensões desembocou em uma série de revoluções que inauguraram a Idade Contemporânea. A independência dos Estados Unidos demonstrou que princípios como representação política e direitos naturais poderiam fundamentar um novo Estado. Poucos anos depois, a Revolução Francesa atacou diretamente os pilares do antigo regime. Os privilégios feudais foram abolidos, a igualdade jurídica tornou-se princípio fundamental. A soberania passou a ser atribuída à nação e não ao rei.
A cidadania adquiriu significado político inteiramente novo. Quase simultaneamente, a Revolução Industrial iniciou uma transformação econômica ainda mais profunda. A mecanização da produção, o crescimento das fábricas, a urbanização acelerada e a utilização intensiva de novas fontes de energia modificaram completamente a organização do trabalho e da sociedade. Esses acontecimentos não surgiram de forma isolada. Foram resultado direto de processos iniciados durante a Idade Moderna. As grandes navegações criaram mercados globais que favoreceram o capitalismo. O mercantilismo acumulou capitais que posteriormente financiaram investimentos industriais. A Revolução Científica desenvolveu conhecimentos fundamentais para o progresso tecnológico. O Iluminismo forneceu bases filosóficas para o constitucionalismo, os direitos individuais e as revoluções liberais. O fortalecimento dos Estados nacionais criou administrações capazes de organizar economias cada vez mais complexas. Por isso, muitos historiadores definem a Idade Moderna como uma época de transição. Ela preservou importantes elementos do mundo medieval, como a religiosidade intensa, as monarquias hereditárias, a sociedade hierarquizada e a predominância da agricultura. Ao mesmo tempo, lançou os fundamentos do mundo contemporâneo. Estados nacionais centralizados, economia capitalista, expansão global do comércio, ciência moderna, pensamento iluminista, valorização da razão e novas concepções de liberdade e cidadania. Em síntese, a Idade Moderna foi um período em que tradição e inovação coexistiram de maneira permanente. Ao longo de cerca de 3 séculos, a Europa deixou de ser uma região relativamente periférica do mundo afro-eurasiático para construir impérios globais e exercer influência crescente sobre outros continentes. Nesse processo, surgiram tanto realizações extraordinárias, como o Renascimento, a Revolução Científica e o Iluminismo, quanto sistemas profundamente violentos, como a colonização e a escravidão atlântica. Dessa combinação de criatividade, expansão, conflitos e desigualdades nasceu o mundo contemporâneo. Compreender a Idade Moderna, portanto, é compreender as origens históricas de muitos dos fenômenos políticos, econômicos, científicos e culturais que ainda moldam a sociedade atual.